Desenvolvimento infantil pode e deve ser medido e acompanhado. É claro que devemos respeitar a individualidade de cada criança. Devemos estar atentos aos eixos motor, de linguagem, afetivo e cognitivo. Nosso recado hoje é para você que lida com crianças e que precisa ajudá-la com medidas de intervenções precoces. Estamos recebendo no Dicas do Bem as duas especialistas em autismo, Carolina Carmo, fonoaudióloga, e Helena Gueiros, fisioterapeuta. Quero agradecer, meninas, por terem aceito o nosso convite e vamos aproveitar para conhecer um pouco sobre esse assunto, sobre o autismo. Vocês podem explicar para a gente o que é o autismo? O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele é caracterizado por uma dificuldade numa tríade, que é movimentos estereotipados, interesses restritos e dificuldade no acesso à socialização e a trocas comunicativas. Hoje a gente entende que tem um fator genético associado. E existem graus, diferenças entre autismo, existem vários autismos? Como que isso, vocês podem explicar essa parte pra gente? É interessante essa pergunta porque, assim, a gente acredita que a gente deveria usar o termo autismo hoje. Porque, como a Carol falou da tríade, eles são totalmente diferentes um do outro. E por que que isso acontece? Porque cada uma das pernas do tripé pode acontecer com uma intensidade para uma pessoa. Então, você tem uma pessoa com autismo que tem mais dificuldade na interação social, e aí ela tem até um interesse restrito, mas não é tão grande quanto uma outra. Então a gente tem pessoas com autismo completamente diferentes. Isso é importante a gente enfatizar porque nada no autismo a gente pode generalizar. E os fatores de risco para o autismo? Bom, a gente tem vários fatores de risco, principalmente os fatores ambientais que são gatilhos para esse fator genético, né? Então, a gente pode pensar nos agrotóxicos, a gente pode pensar no tipo da alimentação, porque a gente tem várias crianças autistas que têm alergias específicas a alguns tipos de alimentos, principalmente a proteína do leite, a caseína. Eu sou mãe de 2 meninos, de 2 filhos. E eu posso, assim, observar nitidamente diferenças comportamentais nos dois. O que eu, como mãe, ou todas nós, mães, tias, né? Todos nós que convivemos com crianças, o que nós podemos ver no comportamento que pode nos indicar que essa criança pode ser autista? Então, tem que fazer uma observação em relação ao contato visual, né? Se a criança tem um contato visual ou se esse contato visual ele é diferente. É importante também ressaltar que muitos autistas no início do diagnóstico têm o contato visual e aí você vai ter que procurar por outros sinais, mas um contato visual diferenciado então é uma coisa que você pode procurar. Esse é o mais clássico? Seria o mais clássico, que teria um contato visual mais baixo, teria um interesse muito restrito por alguma coisa. Então a criança fica parada muito tempo girando alguma coisa, ou parada muito tempo olhando para alguma coisa. Mas existem outros sintomas, né? E ali você vai ter que olhar com mais atenção. Então, por exemplo, a atenção compartilhada é uma coisa que importa muito também. Então, se a criança está com um objeto e ela não compartilha, né? Ela olha para o objeto e olha para a pessoa para mostrar aquilo que ela está olhando, isso também é um sinal que a gente procura muito. Então, nos casos que não são tão clássicos, tão nítidos, a gente tem que observar a qualidade das interações, né? Às vezes o apontar, né, que a gente chama de apontar protodeclarativo. Se a criança te mostra alguma coisa, isso também é um critério que a gente usa para analisar. E aí também pensando que hoje já consegue ver, a gente já consegue ter sintomas de autismo desde o bebê, então a gente também fica atento a esses sintomas no bebê. Então às vezes aquele bebê que não aconchega no peito da mãe na hora da mamada, que ele tem um corpinho mais esticadinho, né? Que ele não tem aquele corpinho emboladinho de bebê, ele é mais esticado, que gosta mais de ficar no berço do que de ficar no colo. Às vezes um bebê que chora muito e nada faz ele parar de
chorar, que a gente não consegue achar a causa desse choro, ou às vezes tem alguma sensibilidade diferente pelos aspectos sensoriais, ou de som, ou às vezes do próprio tato, né, de contato com as superfícies ou com o próprio corpo da mãe. Outro sintoma que também é muito clássico no bebê, que é o refluxo gastroesofágico, que não necessariamente quem tem distúrbio gastroesofágico vai ser autista, mas muitos autistas têm alteração gastroesofágica, então a gente também tem que ficar atento a esses sintomas. Quando eu tenho lá 4 meses, que eu não apareci ainda com um sorriso social, que é aquele que a mãe chega para conversar com o bebê e o bebê fica feliz de ver aquele contato entre as pessoas, às vezes não só com a mãe ou com outra pessoa. Com 9 meses, o que a Helena falou, que desde 9 meses eu já tenho isso, de olhar para aquilo que me traz interesse e olhar de volta para quem está comigo, que é a atenção compartilhada. Isso desde 9 meses a gente já consegue perceber. Então, ficar atento também que desde bebê eu já tenho pistas para essas alterações que a gente pode considerar como sinais, ou pelo menos como suspeita de que alguma coisa está indo mal no desenvolvimento. E o autismo não tem nada a ver com não ter afetividade. Na verdade, eu acho que todo mundo que tem contato com o autista sabe que quanto mais o autista te conhece, você é previsível para ele, né, ou para a menina que tem autismo, mais vínculo afetivo eles fazem com você. Então, a maioria dos casos, eles têm dificuldade de estabelecer um novo vínculo afetivo. Mas com os pais, de um modo geral, eles têm afetividade. E isso dificulta muito o diagnóstico. Não, mas ele tem afetividade, autista não tem. Não, então não deve ser autista. Não, sim, eles são muito afetuosos, né? As pessoas, às vezes, entendem essa parte errada. E na experiência de vocês têm já pacientes adultos? Sim, temos pacientes adultos. E como é a socialização deles? Aí, assim, vai depender de como foi o desenvolvimento dessa pessoa com autismo, né? Então, se a gente tiver uma pessoa com autismo que não conseguiu desenvolver, por exemplo, a comunicação verbal, se comunica mais através de gestos ou de alguma outra forma, utilizando o computador, eles às vezes vão ter um pouco mais de dificuldade social. Mas a dificuldade social, na verdade, vai muito da outra pessoa que não tenta se socializar de uma forma diferente daquela que você está acostumado, né? A gente está aqui conversando verbalmente, mas se eu ficar aberto para a forma como aquela pessoa com autismo que não fala interagir comigo, eles são capazes de se socializar. E aí você chegou num ponto que eu acho super importante. Muita gente acaba infantilizando um adulto com autismo, principalmente se ele não é verbal. Os que são verbais é mais fácil, né, para você lidar com ele como adulto. Mas o que não é verbal, as pessoas infantilizam. E não quer dizer que porque eles não falam ou porque eles ainda não conseguem fazer determinadas coisas, que eles são crianças, né? A gente precisa tratar eles de igual para igual, né, sabendo da melhor forma de interagir com aquela pessoa. Eu tenho o privilégio de trabalhar numa empresa que tem um autista, um adulto autista que é funcionário dessa empresa. E por mais que ele insista em não responder o meu oi, bom dia, boa tarde, boa noite, eu faço assim mesmo. E eu percebo que às vezes quando eu não vejo e que eu entro, que ele está no lugar, ele já olha pra mim esperando que eu me comunique com ele, apesar dele não verbalizar comigo. E assim, eu fico tão feliz quando ele realmente se mostra pra mim, né? Tipo assim, oi, eu tô aqui, você não me viu? E como que vocês diriam, o que vocês falam sobre isso? Então, Aline, esse é um ponto super importante pra gente falar, porque as pessoas acham que porque um autista, né, não fala, ele não entende. E o que a gente vê na prática, e aí eu vou dizer o que eu acho que a Carol vai concordar, então é Helena falando, é que eles entendem. Todos os autistas entendem. Claro que o muito pequenininho não entende, que é o processo do desenvolvimento, né? Nenhuma criança típica muito pequenininha compreende tudo. Mas esses autistas que já estão com uma idade mais avançada, eles entendem aquilo que a gente fala. E a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala ou com o que a gente não fala. Você dá bom dia pra todo mundo, não dá pra ele, ele vai se sentir excluído. Ou você vai ficar falando dele na frente dele, sem colocar ele na conversa. Então esse é um cuidado que eu peço para as pessoas terem, né, quando estiverem com uma pessoa com autismo
próximas a ela. Você trata as duas crianças igual, a família compra o tratamento. Tem um autista que vai se desenvolver muito bem e vai de repente até sair do espectro, mas tem um que não vai chegar na linguagem verbal, por exemplo, que você vai ter que procurar outros caminhos de comunicação para ele. Entendeu? Então, assim, essas pessoas que desenvolverem a linguagem verbal, e a linguagem verbal é um ponto bem importante, né, para o desenvolvimento da pessoa, beleza, eles vão, né, conseguir se camuflar aí na comunidade. Mas esses que não desenvolvem a linguagem verbal, as pessoas, quando eles vão ficando mais velhos, não sabem o que fazer. E eles estão aí, e nem todos vão falar. E aí o que fala, todo mundo vai saber tratar, mas e esse aqui? E não necessariamente ele tem um problema cognitivo. A gente tá vendo, tem muitos autistas aí que não falam nada, mas que digitam. E falam tudo, que já falaram na frente deles, do que eles sentem. Tem muitos que não falam, né? Que tem uma dificuldade em relação à organização da linguagem verbal, mas que compreendem o mundo à volta. Olha que angústia que deve ser. Você ficar preso num corpo que não te ajuda, né? A qual profissional a gente deve procurar para fazer um diagnóstico e um possível tratamento? Geralmente, quando é criança bem pequenininha, quem tem mais contato é o pediatra. Então, o pediatra, vendo esses riscos, esses sinais, ele vai encaminhar ou para um psiquiatra infantil ou para o neuroinfantil, neuropediatra, né? Na rotina dele. Eu acho interessante porque os casos mais claros, né, em que o tripé está muito presente, você consegue realmente identificar esses 3 áreas de dificuldade, o médico faz esse diagnóstico rapidamente sozinho ali com a consulta médica. Mas os casos que não são tão claros e são super comuns, eu tenho visto muitos médicos, olha, eu tô suspeitando de autismo e mandando para a equipe multidisciplinar, olha, vai ver essa psicóloga, vai ver essa fonoaudióloga. Em Itaperuna temos algum centro especializado para autismo? Sim, a gente tem. A gente tem o CACI, que é a clínica escola da Faculdade Redentor, que tem um trabalho diferenciado para o autismo, inclusive especializado no autismo, né, na clínica de desenvolvimento infantil. Então, todos aqueles pais que tiverem suspeita ou que quiserem, às vezes, só uma avaliação para ver alguns critérios do desenvolvimento, pode encaminhar para o CACI, que a gente tem uma equipe completa, com fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, com fisioterapeuta, com os próprios médicos, neurologistas, que vão fazer essa indicação para avaliação. Vocês acreditam, então, que a parceria do diagnóstico, do tratamento, do acompanhamento versus a ajuda de uma escola e da família faz com que essa criança se torne um adulto, um indivíduo com capacidades quase ou iguais a uma pessoa dita normal? Olha, em alguns casos sim. Em alguns casos sim. Em outros casos, né, a gente vai precisar adaptar um pouco mais o ambiente, talvez adaptar a comunidade que está em volta dessa pessoa com autismo para acolhê-lo e para fazê-lo produtivo, né? Porque não é porque ele não cognitivamente não se desenvolveu até onde devia ou não fala tudo que devia, que ele também não pode ser produtivo na comunidade. Tá? E eu acho que a importância da escola, ela é essencial, e isso desde a educação infantil, né? Quanto mais a escola investir que a escola não está ali apenas para que ele tenha um contato social, mas que seja relevante o desenvolvimento cognitivo, que o ideal de uma escola inclusiva, a gente pode sim favorecer isso, porque se a escola investe cognitivamente naquela pessoa desde criança, óbvio que por mais comprometimento que ela tenha, quando ela chegar numa idade avançada, ela vai estar muito mais adaptada em termos cognitivos do que aquela que a escola só deixou ela ali de lado. Ah, tá indo. Ah, como é que tá indo? Tá indo pro parquinho, tá fazendo uma atividade que não seja pedagógica. Eu acho que a parceria da escola tá exatamente nisso. Focar que ele pode sim desenvolver dentro da diferença individual dele, cognitivamente, porque então ele sendo desde pequenininho estimulado, quando chegar lá na frente ele vai ser mais produtivo em termos cognitivos, né? E quando a escola investe nisso é fundamental. A gente tem um aluno que
ficou assim, como assim, dia 2 de abril, dia de conscientização de autismo? Não, não aceito isso. Aí a mãe ficou assim, como assim não aceita? Falei, então vai ter que ter um dia da conscientização das pessoas que usam óculos. Ah, que gracinha. O cara que usa óculos não é diferente? Gente, eu achei assim, de uma naturalidade. Quanto mais natural a coisa pudesse ser, melhor. Mais fácil vai ser pra eles, né? Para as pessoas lidarem. E outro mito, né? Que ter criança de inclusão atrapalha o rendimento da turma. E não é verdade, porque essas crianças estão ali muito pelo contrário, ajuda mais do que, entre aspas, atrapalha, porque se o professor está pensando em ter uma aula com múltiplos recursos, isso vai beneficiar a sala toda, né? E a gente ainda encontra muito pai que tem esse tipo de preconceito. Não vou levar porque vai atrapalhar o rendimento do meu filho. E hoje, assim, eu falo por mim, enquanto pessoa, e enquanto pessoa que lida com diversas pessoas. Eu lido com um doente, eu lido com um aluno, eu lido com o professor, eu lido com o estudioso, eu lido com muitas pessoas diversas. E assim, o que mais me encanta é você conseguir viver no meio dessas diferenças. E eu percebo nitidamente que o meu filho, que tem só 7 anos, ele consegue se adaptar a isso muito melhor do que a mim, do que o meu marido, do que as pessoas que são da minha idade, porque a nossa geração foi uma geração que não conviveu com pessoas com alguma necessidade especial. Né? Na nossa época, a gente não tinha colegas com necessidades especiais na escola. Ai, meninas, muito obrigada. Foi, assim, muito esclarecedor para mim, enquanto profissional, enquanto mãe, que desconheço, né, esse assunto, apesar da gente ler um pouco, apesar da gente estar numa cidade em que o autismo é muito divulgado. Que bom que a gente pode vivenciar isso. A gente ainda percebe que nós, enquanto profissional, ainda tenho muitas dúvidas, e que hoje eu pude, assim, clarear a minha ideia, o meu pensamento sobre o assunto. Muito obrigada mesmo. Espero que, assim como eu consegui absorver algumas informações com essas belíssimas e excelentes profissionais, que vocês também tenham conseguido adquirir mais conhecimentos através do Dicas do Bem. E você, conhece algum autista? Tem alguma história para nos contar? Alguma pergunta a fazer? Estamos abertos nesse canal. Se inscreva, curta e comente. Gostou?